Todas as pessoas são bem-vindas por aqui. Este é o Escuta Quem Faz, o nosso podcast para conversar sobre o mundo da comunicação a partir do que pensam, criam, reivindicam as iniciativas da Coalizão de Mídias Periféricas, Faveladas Quilombolas Indígenas. Segue lá no Instagram, @Coalizão de Mídias. Eu sou o Tony Marlon, do @A Terceira Margem da Rua. Sou um homem branco, de cabelos claros, pintados em amarelo. E eu uso brincos bem pequenos nas duas orelhas. Estou usando nesse momento um boné branco e uma camiseta amarela. Meus pronomes são ele e dele, e meu território afetivo e político é o Campo Limpo, uma das periferias da Zona Sul de São Paulo. Hoje o meu papo é com o Guiné Silva, da Fundação TID Setúbal, e é ele quem vai se apresentar agora. Guiné, feliz demais em ter você aqui com a Coalizão de Mídias. Agradeço muito o seu conhecimento e o seu tempo. Oi, Tony. Valeu pelo convite da Coalizão de Mídias. Para mim é uma alegria estar aqui batendo esse papo com você. Eu sou Guiné Silva, sou um homem negro, eu tenho cabelos pretos e curtos, estou usando uma camisa azul marinho com uma estampa colorida na frente. Meu pronome é ele, dele. Eu sou sociólogo, coordeno a área de fomento a agentes e causas na Fundação TID Setúbal. Eu estou na instituição já tem 16 anos, onde eu assumi diferentes papéis e funções dentro da organização, começando muito no território, e conforme a instituição foi mudando, eu fui também me transformando junto com ela. E nos últimos 5 anos eu estou à frente da área de fomento a agentes e causas na Fundação TID Setúbal. Guiné, vamos começar pelo começo, né? Como é que nasce a Fundação TID Setúbal? Quem que criou? Com qual motivação? Em qual ano? Conta pra gente um pouco dessa história. Ele surge muito a partir do levantamento da história e do trabalho social da TID Setúbal. Esse trabalho foi organizado pela Neca Setúbal, que é filha da TID. Ela começou a fazer um livro sobre a história da mãe, e ela começou a descobrir um trabalho de vanguarda na Zona Leste, porque TID Setúbal, a mãe de Neca, ela foi primeira-dama nos anos 70, quando o pai de Neca foi prefeito da cidade de São Paulo. Ela criou no primeiro corpo de voluntariado, onde foram realizados muitos trabalhos sociais, pensando muito no desenvolvimento territorial de São Miguel nos anos 70, onde desde sempre já havia um lema ali no território, do trabalho com o corpo de voluntariado, que é fazer junto e fazer com. Muito no trabalho de vanguarda, não de você apenas levar toda uma infraestrutura, levar todo o processo já pronto, mas a partir daquilo que pulsava do território, das demandas do território, das pessoas que viviam ali, co-criando, construindo junto soluções, alternativas para o desenvolvimento lá de São Miguel Paulista. Então surge a Fundação TID Setúbal nesse contexto, em 2006, onde a Neca Setúbal mobiliza os irmãos e começa um trabalho em 2 territórios de São Miguel Paulista, no Jardim São Vicente, no CDC TID Setúbal, e também ali no Jardim La Pena, onde cria-se o galpão, na época tinha o nome de Galpão de Cultura e Cidadania. Hoje, todo mundo conhece como Galpão ZL, fica ali coladinho, perto da estação de São Miguel Paulista. Então, a Fundação surge nesses 2 territórios, em parceria com associações locais, muito naquele trabalho de fazer junto e fazer com. Ela não aterrissa com toda uma estrutura, com os equipamentos prontos, é muito daquilo que já tinha de potência nos territórios, e a partir das negociações, das conversas, do trocar com as pessoas, a Fundação também ela vai se desenvolvendo junto com as demandas do território. A Fundação, em 2006, até 2016, durante 10 anos, ela tinha um funcionamento que é muito comum hoje dentro da filantropia, do investimento social privado, que são os projetos próprios, Então, a Fundação atuava muito, com programas próprios. Então tinha uma Ação Família, tinha programas de juventude, programa de cultura, programa de esportes, todos eles com equipes estruturadas da Fundação TID Setúbal, desenvolvendo ações no território. E pontualmente, a partir das demandas do território, a Fundação também fortalecia
algumas lideranças, fortalecia também algumas organizações sociais, coletivos, associações também, mas com um fomento muito localizado nesse território. Em 2017, a Fundação tem, né, depois de 10 anos de atuação, uma mudança, né, na sua forma de atuar, porque ela percebe, faz um diagnóstico, faz uma avaliação, né, qualitativa, né, pensando muito nos resultados, no impacto do território ao longo de tantos anos de trabalho, para ver como é que estava São Miguel Paulista quando ela chega, e 10 anos depois, qual que é o salto qualitativo, né? Como é que o serviço, como é que o território se desenvolveu ao longo de uma década. E a gente, enfim, analisa e descobre que vários serviços, né, que a situação de São Miguel Paulista, ela tinha se modificado com relação ao que era 10 anos antes. Então, vários programas que a Fundação tinha, vários projetos próprios que a Fundação TID Setúbal desenvolvia, não faziam tanto sentido 10 anos depois, porque já tinham organizações fortalecidas ao longo desse trabalho, você já tinha lideranças, né, também fortalecidas, assumindo ainda mais o protagonismo do território, e o papel da Fundação nunca foi competir, mas colaborar, co-criar com o território. Então, a partir do momento que você tem organizações que passam a assumir, né, enfim, um determinado papel no território, que até então a Fundação TID Setúbal vinha desenvolvendo, a gente foi se retirando, né, desses programas e projetos e remodelando a forma de atuar da Fundação TID muito mais como uma articuladora territorial. Então, de um protagonismo, né, de uma atuação direta, a gente foi modificando o trabalho, né, para um papel muito mais como ponte, né? Então, a Fundação já era ponte, mas ao mesmo tempo tocava um trabalho próprio. A gente passa a retirar o trabalho próprio, né, e passa a atuar muito mais como ponte na relação com o poder público, na relação com as universidades, na relação com outras organizações da sociedade civil, não só na Zona Leste, mas fazendo uma ponte com São Paulo e outros territórios do Brasil. Então, essa é a principal mudança da Fundação TID, né, em 2017. Isso, né, muda-se também a missão da Fundação e a forma de atuar, que aí eu posso explicar um pouco mais para frente. A Fundação TID Setúbal tem muitos jeitos de estabelecer esses apoios, né? Às vezes é edital, às vezes é carta convite. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que se dá isso. Tem uma regularidade ao longo do ano, cada frente de trabalho tem um calendário, tem algumas organizações que tem banco de propostas, por exemplo, você manda, fica ali no lugar e em determinado momento do ano a Fundação vai lá e busca. Como é que funciona no caso de vocês, para a gente exemplificar? A Fundação, ela atua com a seleção daquilo que nós chamamos de projetos de apoio direto, né? Então, uma vez por ano, né, a Fundação ela abre, né, um processo de avaliação de propostas, né, para projetos do Brasil inteiro que estejam alinhados, né, com os programas de influência. Então, cada programa de influência da Fundação TID Setúbal, né, possui uma teoria de mudança, e o fomento ele é transversal na teoria de mudança de cada uma dos 6 programas de influência. Então, nesse sentido, é fundamental para que se possa realmente encaminhar uma proposta a partir dessa modalidade de apoio direto, de ter alinhamentos, né, e, enfim, conversas com as coordenações de programa ao longo do ano, né, porque, assim, a gente tem um orçamento, né, que ele é limitado, por mais que é um orçamento, né, que não é pequeno, né, mas ele não comporta todas as demandas, né, dos territórios, da sociedade. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas difíceis todos os anos. Então, o primeiro filtro é justamente, né, poder fazer um alinhamento com as coordenações de programa. Então, se alguém tem, por exemplo, uma iniciativa que está muito colada ali com a proposta de democracia. Democracia, eu estou pegando esse exemplo que ele é bem amplo, né, e toda hora a gente recebe uma proposta dizendo assim, olha, está alinhado com a proposta de vocês, o programa de vocês aqui de democracia e tal. E, na verdade, né, precisa entender, né, quais são as ações pensadas, né, para enfrentamento dos desafios da democracia do programa. Então, por isso que é importante ter um alinhamento e conversar com a coordenação do programa para que seja apresentado, né, tanto a iniciativa que quer submeter uma proposta, como também a Fundação ter a oportunidade de dizer para onde que ela está olhando, né, para ver se dá match, né, porque não adianta só falar, democracia, eu estou aqui,
gabaritei, né, porque a gente também está olhando para isso, e eu vou mandar. De repente, são frentes diferentes, né, dentro da mesma causa, né, mas que naquele momento, né, institucional não se conversam. Né, então é importante poder, né, vai lá, entra no site primeiro, dá uma olhada, ver o que os programas, né, realmente estão olhando, o que eles estão procurando, né, fortalecer. Então, dentro do site da Fundação TIT Setúbal, você tem lá a linha de programas de influência, entra no programa, entra em todos, né? Faz uma leitura, né, detalhada para entender quais são os caminhos de cada programa, e aí para ver se aquilo que você está fazendo faz sentido para poder, de repente, pedir uma conversa, né, com as nossas coordenações de programa. Então, esse é o primeiro passo. Eu sempre brinco, uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, né, que assim, é muito comum, pelos desafios financeiros, né, que os coletivos, as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né, elas têm, que é assim, com que roupa eu vou, o edital que me convidou. Na real, a gente está falando de sobrevivência, irmão, né? É sobrevivência institucional, né? E muitas vezes, assim, algumas propostas que eu recebo, que a gente recebe na Fundação TID, né, você percebe que a organização, ela deixa a sua característica de lado, né, em prol da captação do recurso. Né? Então, assim, ela se compromete a entregar algo, né, que não faz parte do DNA da instituição, né, para poder receber a grana. Né? E aí, lá no meio do caminho, caso ela receba o recurso, né, talvez ela tenha dificuldade de cumprir aquilo que ela se comprometeu, porque não faz parte, talvez, né, alguma coisa ali no meio do caminho, ela não consiga entregar porque ela precisa desenvolver, né? Seja alguma área dentro da organização, né, seja algum conhecimento que ela precisa adquirir, né, entre as membras, né, os membros da organização, e ela vai ficar no meio do caminho. Então, acaba comprometendo, em certa medida, o relacionamento com o financiador, nesse caso, a Fundação TID Setúbal. Né? Então, tem a questão do apoio direto. Né? Tentei trazer o máximo de detalhes possível, porque, assim, como a nossa missão é muito ampla, né, e os programas também têm frentes diversas, é importante, acho que, seguir esse caminho. Além do apoio direto, né, que a gente olha uma vez por ano, então isso acontece sempre no segundo semestre. Né? A fundação, né, a gente não tem um fundo de reserva, né, porque a gente também, todo ano, alguém bate na nossa porta em janeiro, fevereiro, março, novembro, né, precisando aqui de um recurso, vocês podem apoiar para uma ação pequena, uma passagem para participação num fórum, num congresso, um recurso complementar para uma atividade específica. A fundação, ela não opera nessa forma, nessa modalidade. Nós pegamos todo o nosso recurso, né, de fomento e nós empenhamos ele em dezembro. Então, tudo aquilo que a gente vai apoiar no ano seguinte, ele já está empenhado em dezembro. Então, assim, todo investimento, né, de doação da fundação, ele é planejado, né, no final do ano, e aí em janeiro a gente já não tem mais recurso disponível, né, para poder apoiar uma coisa simples, né? Se alguém falar assim, olha, vai ter a COP30 agora em Belém, ou vocês podem apoiar, sei lá, com 10 mil reais, falar, pô, não vai dar para apoiar. Aí alguém vai falar assim, mas a Fundação TID Setúbal, os caras têm muita grana, não sei como não pode apoiar com 10 mil. A gente não consegue apoiar porque as negociações de apoio foram feitas um ano antes. Né? Então, quando chega em dezembro, né, assim, mesmo aquelas passagens, aquele recurso pontual para chegar em Belém, já foi negociado. Né? Então, a gente não vai ter o recurso disponível ao longo do ano. Eu peguei o exemplo aqui da COP e poderia pegar tantos outros que chegam todos os anos, né, para a gente. Além do apoio direto, a Fundação TID Setúbal também, ela tem editais próprios, né, e também tem carta convite, né, tem outras modalidades de apoio que a Fundação TID também desenvolve. Nos últimos anos, a gente tem seguido, né, depois de 2020 para cá, nós lançamos, né, uma infinidade de editais. A Fundação lançou edital para desenvolvimento institucional, por meio do Elas Periféricas, né, lançou editais, né, para apoio emergencial, né, na época da Covid, lançou editais, né, também pensando no fortalecimento de projetos, iniciativas que pudessem ser soluções, né, no pós-Covid.
para geração de trabalho e renda. Quem poderia falar aqui uma infinidade de editais que nós lançamos. Atualmente, né, assim, o que a Fundação tem de apoio nessa relação direta por meio de edital, carta convite, é o Ancestrais do Futuro, onde a Fundação convida, né, um conjunto de organizações, né, coletivas que são produtoras de audiovisual, né, no país, para poder participar de um processo, né, formativo, né, enfim, de uma masterclass, e a partir daí a gente entrega uma carta convite, né, caso ela queira apresentar uma proposta de audiovisual, né, para ser selecionada, avaliada, né, para poder aí sim receber recursos e desenvolver o projeto. Para além disso, nós também temos, dentro da plataforma Alas, né, que é uma iniciativa da Fundação Tite Setúbal, né, em parceria com outras organizações que fazem o co-investimento, que é a iniciativa da plataforma e da Fundação Tite Setúbal, mas nós temos outras fundações e institutos que aportam recursos, né, junto com a Fundação Tite Setúbal na plataforma Alas, para que a gente possa desenvolver, né, os nossos editais, né, voltados para a equidade racial por meio da plataforma. Então, tem o edital Traços, né, que é um edital onde a gente, enfim, identifica um setor, né, uma agenda importante para a formação, né, e fortalecimento de lideranças negras. Então, a gente olha para pessoas que já estão, né, para além do meio do caminho. Então, não é ninguém que está começando na jornada. Então, são pessoas, né, que já têm uma trajetória constituída, e elas precisam, muitas vezes, de um empurrão, né, assim, para que elas possam atingir os objetivos que elas planejaram. Porque é difícil você ter algum tipo de fundação, instituto, algum financiador, né, que aporte um dinheiro livre, né, flexível, para que você possa investir nas lacunas, né, naquilo que precisa ser realmente complementado para você dar o salto necessário. Então, assim, o edital Traços, ele justamente atua nesse sentido. Então, é um dinheiro, né, para o CPF, diretamente para a pessoa, né, poder, né, investir, seja numa pós-graduação, seja num aprimoramento de língua estrangeira, seja na compra de equipamentos, o que quer que seja que ela sente que é importante para ela poder dar o salto, né, naquilo que ela planejou como meta pessoal e profissional, que não é a Fundação Tite que vai dizer, né, qual que é o salto que ela tem que ter, é a pessoa que ela já planejou, ela tem traçado onde ela quer chegar, né, mas muitas vezes, pela falta de recursos, aí no caso é recurso financeiro livre, para que ela possa investir, porque está todo mundo, né, nesse lugar da sobrevivência, né, então assim, realmente, né, fazendo 2, 3, 4 jobs, né, para poder realmente manter ali, pagar os boletos, mas como é que você consegue ter, de repente, um recurso livre, disponível, para que você possa investir naquilo que você entende ser necessário para atingir sua meta? Então, né, o edital Traços atua nesse sentido. E, para além disso, a gente tem atuado nos últimos anos, principalmente, né, aí a Fundação fazendo co-investimento com outras. Então, a gente é convidado a participar de alguns fundos, né, para poder fazer investimentos. Então, tem um fundo que a gente atua, que é o fundo AIP, né, que é um fundo que compõe várias fundações e institutos, né, que estão olhando ali para negócios de impacto, né, enfim, para empreendedorismo rural, né, para empreendedorismo urbano. Então, a Fundação tem feito parte desse fundo, que é uma parceria do BNDES com mais um conjunto, né, importante de fundações e institutos, né? Então, para quem quiser conhecer, é só ir lá, né, www.aip.org.br. Então, vai conhecer tudo que está acontecendo dentro desse fundo. Também a gente apoia, né, outros fundos, como na região Nordeste, né, tem o programa Azune, né, que a Fundação também participa e apoia, olhando muito para negócios de impacto lá na região Norte e Nordeste. Né? A gente também tem agora se aproximado e vamos começar a fortalecer também a Aliança Territorial, né, que é, né, um movimento de organizações, né, fundações ou institutos, associações que atuam em territórios, né, periféricos pelo Brasil, criaram uma rede, né, chamada Aliança Territorial, e no qual elas vão criar fundos, né, de microfinanciamento para iniciativas
dentro dos seus territórios de atuação. Então, essa é uma forma também, né, de descentralizar poder, de descentralizar recurso, transferindo esse recurso para a tomada de decisão de quem atua no território. Então, não é a Fundação TIC Setúbal tentando, né, fazer a peneira, né, e tentar identificar em algum território no Brasil, né, quem está precisando de recurso, mas é a gente fazendo parte de um movimento, de uma rede, né, territorial, né, que já faz o trabalho de microfinanciamento, né, que faz já a identificação e o apoio de boas práticas, né, de potência dos seus territórios, e a gente está somando, né, com a aliança territorial, né, porque aí, assim, você encurta o caminho, né, Tony? A ideia de poder realmente, não é a Fundação TIC Setúbal que tem aí, de repente, o desejo de identificar quais são, né, as futuras lideranças jovens do país, ou os grandes projetos que estão surgindo nos territórios periféricos, mas é a própria periferia, né, identificando as potências, né, e a Fundação, né, ela é um colaborador, né, ela é um cofinanciador dessas iniciativas, mas a partir de critérios, indicadores, né, de um planejamento desenvolvido por quem atua no território. A gente acha que isso, né, é uma forma de poder também contribuir e avançar nessa outra agenda, que é essa descentralização do poder, né, do conhecimento e da riqueza, né, que é fundamental para o desenvolvimento dos territórios. Guiné, um tema que eu já te escutei falando em outros espaços e gostaria de trazer aqui para o nosso debate, tem a ver com as tendências de investimento social. Para traduzir para quem nunca ouviu falar, basicamente é o seguinte: o fato de um tema, de um assunto, de uma área, de uma linguagem estar em alta durante um determinado momento, não quer dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele ainda esteja. Ou seja, a gente precisa também ficar atento não só à natureza de investimento do parceiro, mas também quais são as tendências de investimento, correto? Tem as fundações e institutos também, né, elas mudam, né, de acordo com o contexto, né, enfim, são vários cenários que são colocados todos os anos, né, a cada período, aí, então você precisa olhar o contexto. O que eu vejo agora, né, até a partir daquilo que sai do Censo GIF, né, de outros estudos também que são publicados pela filantropia, né, você tem aí algumas tendências, né, de investimento para os próximos anos. Então, por exemplo, justiça climática, né, então aquilo está sendo voltado, né, para adaptação climática, né, então frentes ligados à agenda clima, né, devem ganhar força de investimento nos próximos anos, porque isso envolve, né, uma força de toda uma sociedade, né, para o enfrentamento dessas questões. Então, é preciso, assim, acho que dar um mergulho, né, nesse sentido para ver de que forma que a minha organização tem relação ou não com a questão climática, né? Porque se a gente colocar ali, assim, de maneira muito rasa, todo mundo tem algum comprometimento com essa agenda, né? Mas é preciso realmente fazer um mergulho, né, uma discussão, olhar para a teoria de mudança, né, da coletiva, para ver realmente quais são, né, os matches, os pontos de contato com essa agenda, né? A outra questão é desenvolvimento institucional. Então, há uma tendência de fundações e institutos que devem aumentar o investimento no desenvolvimento de organizações, né, dos territórios diversos pelo país. Porque, assim, com relação a recursos, às vezes falta desenvolvimento em alguns setores da organização. Vamos pensar aqui, por mais que seja um coletivo de comunicação. Como é que por exemplo, a sua área de gestão, a sua área de captação de recursos, né? A sua área de sistematização e avaliação, né? Então, como é que olha, né, para o registro para a sua história, para a sistematização, como é que pensa em compartilhar, né, com o mundo as suas práticas? Por uma organização que não é de comunicação, como é que é o plano de comunicação da organização, mesmo dos coletivos de comunicação, né? Então, como né, que ela vocaliza, como é que ela estabelece a estratégia de comunicação, né, para os próximos anos? É uma estratégia mais local, é mais regional, enfim, é mais nacional? Como é que se pensa, né, todo o plano de comunicação? Então, cada uma tem, enfim, a sua delimitação, e está tudo bem, essa não é a questão, mas a questão há um plano, né, pensado? Como é que você realmente vem estruturando esse plano? Você precisa de pessoas,
né? Então, para contratar pessoas, você precisa de recurso, né? Se você precisa o quê? Melhorar suas ferramentas de comunicação, precisa contratar, comprar alguma ferramenta, então precisa de recurso. Mas para você poder chegar no financiador, isso tem que estar minimamente estruturado, né? Para que você possa abrir e estabelecer um diálogo. Então, e a terceira tendência que eu vejo é saúde mental. Então, pensando muito aí nos desafios que estão colocados, né, para as múltiplas causas e frentes aí, então, tem um desafio agora para as organizações do Brasil inteiro, várias dependem de recursos internacionais, né? E aí com essa movimentação da extrema-direita no mundo, né, esse olhar mais nacionalista, né, nas grandes potências econômicas do planeta, né, há uma tendência talvez de uma diminuição de recursos, né, no sul global. Então, como é que vai estar a saúde mental de quem está na linha de frente, no fronte da coisa, sem recursos? Então, tem gente que vai ter que buscar outras formas de conseguir renda, né, para poder realmente se manter. Não estou falando de manter o projeto, é se manter, né, para conseguir ali ter um mínimo de saúde mental, né, para continuar a sua ação. Então, saúde mental, esse foi um exemplo, mas poderia colocar vários cenários aqui, é uma outra frente importante que deve avançar, né? Então, as coletivas também que tiverem um olhar, né, de como cuidar da saúde mental, né, das suas membros, das suas integrantes dentro das coletivas, também pode ter uma oportunidade de captação de recursos, né? Então, mas é isso, também tem que ser pensado e planejado a forma de apresentar e também estabelecer conexão com quem está olhando isso. Não adianta você bater na porta de todo mundo, porque nem todo mundo vai estar olhando para essa história. Então, essas são três, acho que, tendências para o futuro aí, importantes de serem olhadas. Essa conversa é incrível com o Guiné e com a Fundação TIT Setúbal não para por aqui, ela não precisa parar por aqui. Então, vai lá no site, pesquisa tudo, leia tudo, não esqueça do que o Guiné disse, entre nos exemplos, entre nos eixos de trabalho, veja quais são os projetos que foram apoiados, entenda qual é a média de valor que foi apoiado. Não vai adiantar ficar pedindo um valor que é muito diferente, porque você só vai criar uma expectativa que não vai se materializar, né? Então busque entender melhor o que trabalho é feito pela Fundação TIT Setúbal nesse caso, porque isso ajuda demais a sua iniciativa a ser mais certeira nas propostas que você vai enviar, a economizar tempo, a economizar energia, a cuidar da sua expectativa mesmo, assim, isso é muito importante. Aí aqui eu vou abrir um parênteses aqui, de uma dica de quem também já está nessa caminhada, construa laços com as pessoas. Não construa relações utilitárias. Não terminou um dia o financiamento do projeto e nunca mais fala, Não, continue contando, construa laços de fato com as pessoas, para além das organizações. Porque se ela, por exemplo, olhou para o seu projeto, para a sua iniciativa e acreditou nela, é porque vocês compartilham uma visão de mundo parecida. E acredite, você quer andar pelo mundo com essa pessoa. Então não é só por conta do recurso. Isso é uma parte da relação, mas é muito porque vocês têm um alinhamento de visão de mundo. Então não perca isso de vista, porque essas pessoas aliadas, elas serão muito importantes o tempo todo. Inclusive, ela vai precisar de algumas coisas do seu conhecimento e você está ali nessa relação. Vou deixar aqui uma última pergunta. Quais são os melhores canais, os melhores jeitos da gente continuar falando com você e com vocês, Fundação? Mais uma vez, eu te agradeço muito demais o seu tempo. Foi uma aula maravilhosa. Obrigado. Tony, mais uma vez, eu agradeço muito o convite da Colisão de Mídia, o seu convite também. E aí dizer que quem quiser falar com a Fundação TIT Setúbal, eu vou indicar ali o caminho do site, tem ali um Fale Conosco, né, porque a conversa nem sempre pode ser diretamente com relação a recurso, né, pode ser, de onde a gente falou de conhecimento, a gente falou de troca, de repente você quer trocar e conhecer um pouco mais sobre um determinado programa que a Fundação TIT Setúbal ela realiza, ou quer conhecer um pouco mais do trabalho da prática local, pelo Fale Conosco, né, a área de comunicação ela direciona, né, para as coordenações que têm mais afinidade com o tema que está colocado ali na conversa. Então, esse é o jeito mais simples, mais fácil. Fale conosco, a gente consegue direcionar internamente e aí a gente, enfim, retorna o mais rápido possível para poder, né, dar uma devolutiva e estabelecer uma conexão aí com quem quiser falar com a Fundação TIT Setúbal. Escuta Quem Faz, você já sabe, é este espaço
para a gente conversar sobre o campo da comunicação, a partir do que pensam, criam e reivindicam as iniciativas que fazem parte da coalizão de mídias periféricas, faveladas, quilombolas e indígenas. A cada 15 dias um novo episódio por aqui. Em breve você recebe mais um. Segue a gente lá no Instagram, @coalizão de mídias, para não perder nada. Um beijo, outro e tchau.